Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. 29 de julho de 1981 foi a data marcada para um evento romântico que chamou a atenção do mundo. Conta-se que 750 milhões de pessoas acompanharam aquela celebração via satélite. Foi um evento pomposo, solene e belo, capaz de atrair a atenção de toda a mídia. Eu estou falando do casamento entre o príncipe Charles e a Lady Diana Spencer, um verdadeiro conto de fadas, tomado como modelo e padrão por muitos outros casais daquela época. A famosa Catedral St. Paul, em Londres, foi palco dessa cerimônia magnífica, onde se encontrava também a elite da Inglaterra, que acompanhava de perto aquela união. Como todo recém-casado, aqueles dois saíram da igreja alegres, realizados e esperançosos, em direção à lua de mel. O sentimento era de que um havia sido feito para o outro. Entretanto, algo terrível aconteceu. Passado algum tempo, aquele casal parecia não carregar mais a paixão presente na cerimônia do casamento. Aquele relacionamento tornou-se mecânico e rotineiro, camuflado pela aparência. O amor havia sido abandonado por ambas as partes. Então, em 9 de dezembro de 1992, surgiu a inesperada notícia de que o conto de fadas havia terminado. O casal estava se separando. Não era um divórcio formal. Eles ainda continuariam casados judicialmente, a fim de manterem as regalias, porém, internamente, não havia mais amor. Essa história de amor vivida pelo príncipe Charles e a Lady Di se assemelha à história de amor entre Cristo e os crentes de Éfeso, o que também tem sido vivido por alguns cristãos da atualidade. Mas antes de entrarmos na exposição do texto, eu quero informá-los de que as cartas enviadas às 7 igrejas do Apocalipse seguem um padrão. Primeiro, nós temos o cenário. Cada igreja é identificada pela cidade em que está localizada. Em segundo lugar, nós temos a apresentação do remetente. Jesus é o remetente de todas as 7 cartas. Foi ele quem agitou para João, mas em cada uma delas ele se apresenta de forma distinta. A terceira parte da estrutura que nós temos é o elogio, onde Jesus menciona as virtudes de cada igreja, exceto a igreja de Laodiceia. Em quarto lugar, nós temos a exortação, onde Jesus admoesta aquela igreja por causa do seu pecado. As únicas igrejas que não recebem exortações dessa natureza são as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Em quinto lugar, nós temos a solução. Diante dos pecados daquelas igrejas, Jesus prescreve o remédio para trazer a saúde espiritual. E em sexto e último lugar, nós temos a promessa, que reaviva a fé daquela igreja. Essa estrutura é uma estrutura flexível. Alguns autores a dividem de forma diferente, mas basicamente esse é o padrão. Lembre-se de que essas 7 igrejas do Apocalipse representam a igreja como um todo, representam a igreja universal em todas as épocas e lugares. As mensagens entregues àquelas igrejas têm o mesmo valor para nós hoje. Tomando então essa estrutura como padrão, vejamos em primeiro lugar o cenário
que está relacionado à igreja de Éfeso. Olha comigo o verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A cidade de Éfeso era uma metrópole naquela época, com mais de 200 mil habitantes, sendo a cidade mais proeminente entre as cidades da Ásia Menor, tendo em vista o grande centro comercial que possuía. Localizada próxima ao rio Cáster, a 3 milhas do mar Egeu, essa cidade era uma espécie de distribuidora de mercadorias para todo o mundo. O fato de estar localizada numa região favorecida fazia com que vários comerciantes e mercadores das diversas províncias romanas passassem por lá. Isso aquecia a economia da cidade. Além de ser próspera financeiramente, Éfeso era próspera culturalmente, sobretudo nas artes, nos dramas e na urbanização. Há relatos de que os efésios construíram um teatro que comportava cerca de 24 mil pessoas. Atualmente, o teatro, com a capacidade de comportar o maior número de pessoas, está localizado em Pequim, na China, e é chamado popularmente de Edifício Nacional de Encontro do Povo. Esse teatro tem a capacidade para abrigar até 10 mil pessoas. O teatro de Éfeso, por sua vez, comportava 24 mil pessoas, mais do que o dobro do maior teatro do mundo atualmente. Então dá para ter uma noção da infraestrutura daquela cidade. Outra característica de Éfeso era sua lealdade ao Império Romano. Ela era tão leal a Roma que não havia necessidade de guarnição para supervisioná-la. Éfeso usufruía de certa liberdade, o que a possibilitou possuir um governo próprio. Não era uma cidade oprimida pelo Império. Apesar de ser uma metrópole e ostentar alta cultura e economia aquecida, como muitas outras cidades da Ásia Menor, Éfeso era extremamente pagã. Era lá que se encontrava um monumento considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo dedicado à deusa Ártemis, chamada de Diana pelos romanos. Esse templo servia de palco para prostituição, bebedeiras e orgias. Era um antro de perdição, onde os mais diversos criminosos encontravam abrigo. A imoralidade ali presente era tanta que o filósofo grego Heráclito, residente de Éfeso, fez a seguinte declaração: a moral do templo era pior do que a moral de animais, pois nem cachorros promíscuos se mutilam reciprocamente. O nível moral dos habitantes daquela cidade era extremamente baixo. Além disso, Éfeso era famosa por ter construído um templo em prol da adoração imperial de Roma. Havia uma estreita relação entre o culto à deusa Diana e o culto ao imperador. E foi nessa cidade imoral, promíscua e pagã, que Deus resolveu plantar uma igreja. Agora ele tinha uma mensagem para ser entregue ao seu povo que ali habitava. Por isso, em segundo lugar, nós temos a apresentação do remetente. Veja novamente o verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus inicia a carta se apresentando como aquele que conserva na sua mão as 7 estrelas. O versículo anterior diz que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Existem interpretações distintas sobre quem são esses anjos, mas o nosso entendimento é de que os anjos são os líderes daquelas 7 igrejas. Essa será a interpretação que vamos assumir no decorrer de toda a série de sermões nas cartas endereçadas às igrejas da Ásia Menor. Portanto, Jesus está dizendo aos efésios que guarda a liderança da igreja, os pastores, as 7 estrelas na sua mão protetora. Ora, Cristo é quem vocaciona pastores e líderes e usa-os como quer. Ele os conserva na sua mão poderosa. O mesmo João é mais abrangente quando escreve o 4º evangelho, dizendo que não só a liderança da igreja, mas todas as suas ovelhas estão guardadas em sua mão e ninguém pode arrebatá-las. O verbo conservar aqui do verso 1 dá a ideia de que Jesus é poderoso para guardar a sua igreja, uma vez que a igreja é propriedade sua. Logo, ele é o seu maior protetor. Se a igreja dependesse de homens para continuar viva, certamente ela não existiria mais. Porém, Cristo está dizendo que tem a liderança da igreja e todo o restante do rebanho que compõe a sua igreja
na palma de sua mão. Por isso estamos seguros. Cristo diz mais: ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. O versículo anterior nos diz que os candeeiros de ouro são as igrejas. Portanto, Cristo anda no meio da sua igreja. Ele é o inspetor da sua igreja. Ele está andando no meio dela. Em Mateus 18, 20, o mesmo Jesus declarou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Essa supervisão de Cristo o mantém intimamente envolvido com a vida de cada congregação. Ele está presente nos estudos bíblicos. Ele participa das aulas de escola bíblica dominical. Ele se reúne com a liderança e os oficiais da igreja. Não há segredos para ele. A vida da igreja é observada, medida e avaliada pelo seu dono. Seguindo a estrutura das cartas, nós temos em terceiro lugar o elogio. Isso acontece nos versos 2 e 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Jesus não tem apenas um conhecimento superficial das obras da sua igreja. Ele conhece cada detalhe, cada minúcia. A igreja de Éfeso era uma igreja dinâmica, trabalhadora, que se empenhava em prol do reino de Deus. Aqueles irmãos levavam o serviço na igreja a sério. Não esperavam que tudo fosse feito pelo seu pastor. Eram ceifeiros voluntários na seara divina. Diante disso, o Senhor reconhece e elogia o trabalho feito por aquela igreja. Ele começa dizendo: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. A palavra grega para labor nesse texto denota um trabalho intenso que resulta em fadiga e exaustão. Aqueles crentes trabalhavam muito. A palavra perseverança nos diz que o trabalho deles era constante. Não era um serviço prestado apenas num final de semana qualquer. Não era um evangelismo casual. Não era apenas uma semana de serviços. Era um trabalho que se repetia continuamente. A igreja de Éfeso era extremamente ativa no desempenho de suas funções. O texto diz ainda que eles não suportavam homens maus. Esta igreja não tolerava o pecado. Havia disciplina rigorosa. Toda e qualquer iniquidade era levada a sério. Aqueles que cometiam pecados eram chamados ao arrependimento. E o pecado mais combatido por aquela igreja era de caráter doutrinário. O texto segue dizendo que eles colocavam à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não eram. Havia muitos missionários itinerantes, aventureiros, e sem qualquer receio, que entravam na igreja de Éfeso alegando serem apóstolos. Qual foi então a atitude daqueles irmãos? Eles provaram aqueles falsos mestres que reivindicavam o apostolado. Eles fizeram uma análise dos pré-requisitos necessários ao apóstolo e chegaram à conclusão que aqueles homens eram, na verdade, mentirosos. Nesse sentido, a igreja de Éfeso era muito superior a várias igrejas que insistem em defender apóstolos nos dias de hoje. Não existem mais apóstolos. Alguém disse que apóstolo bom é apóstolo morto, e de fato é, porque há pelo menos 5 características de um verdadeiro apóstolo. Primeiro é o comissionamento direto. Para ser apóstolo, teria que ter sido chamado diretamente por Cristo. O segundo critério era ser testemunha ocular. Os apóstolos verdadeiros caminharam com Cristo e o viram literalmente após a ressurreição. A terceira característica de um apóstolo era que os apóstolos eram instrumentos de revelação. Eles deveriam trazer algo inédito, por assim dizer, da revelação de Deus. Em quarto lugar, nós temos o elemento da doutrina. Eles doutrinavam a igreja. Não apenas traziam a revelação, mas também interpretavam essa revelação para o povo de Deus. Em quinto e último lugar, nós temos o aspecto da missão pioneira. Os verdadeiros apóstolos lançaram os fundamentos do cristianismo. Eles iniciaram o trabalho evangelístico da grande comissão. Essas características são suficientes para descobrir um falso apóstolo. Provavelmente os crentes de Éfeso submeteram aqueles falsos mestres a esse crivo, ou algo parecido, e chegaram à conclusão de que eles eram mentirosos e enganadores. Com isso, nós vemos que a igreja de Éfeso era uma igreja extremamente zelosa quanto à doutrina.
Afinal de contas, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, pastoreada por Timóteo e depois recebeu instruções diretas do apóstolo João. Apesar dos problemas doutrinários que enfrentou, a igreja de Éfeso permaneceu como o baluarte da verdade. Eram extremamente ortodoxos. A relativização da doutrina é suficiente para destruir por inteiro uma igreja, mas esse não era o caso daqueles irmãos. Entretanto, nos nossos dias, presenciamos muitas igrejas que são plantadas sobre o fundamento da ignorância teológica. O desconhecimento das principais doutrinas do cristianismo permeia grande parte das igrejas evangélicas brasileiras. Há quem acredite que o estudo de uma teologia sólida pode prejudicar a igreja. Muitos não querem refletir sobre as verdades fundamentais do evangelho. Pergunte a algum cristão que frequenta esse tipo de igreja sobre quem ele é diante de Deus e o que Cristo fez para salvá-lo. Você ficará chocado com as respostas. As pessoas não querem conhecer doutrina. As pessoas têm preguiça de fazer um estudo sério das Escrituras. O pior é que essas igrejas, ao invés de serem norteadas pela rainha das ciências, que é a teologia, enveredam-se pelo campo da sociologia comportamental e da psicologia barata. Fazem de Marx e Freud os seus doutrinadores. Mas esse não era o caso da igreja de Éfeso. Por isso Jesus a elogia. Mas o elogio não se resume a isso. Ele segue dizendo: tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Apesar de viverem numa cidade pagã e imoral, aqueles crentes permaneceram firmes como igreja. Não desanimaram, não negaram a fé, não relativizaram a sã doutrina, permaneceram sólidos como a rocha. A defesa da ortodoxia custou um alto preço àquela igreja. O púlpito da igreja de Éfeso não era cedido a falsos mestres. Aqueles irmãos zelavam pelo nome de Cristo, afinal de contas, foi por causa desse nome que eles enfrentaram provas. O lema dos Efésios era Cristo é o Senhor. Uma declaração completamente perigosa em uma cidade onde o senhorio era atribuído a César. Nesse sentido, os Efésios não haviam esmorecido espiritualmente. Mas de uma hora para outra, a forma como Jesus se dirige a esta igreja muda. Ele deixa de elogiá-la para apontar o seu pecado. Em quarto lugar, nós temos então o pecado da igreja de Éfeso. O versículo 4 nos diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apesar de serem ortodoxos, perseverantes na fé e sofredores por causa do nome de Cristo, não era uma igreja perfeita. Faltava-lhe algo. O primeiro amor foi abandonado. Já não havia mais empolgação de quando o apóstolo Paulo pregava naquele púlpito, na época em que a igreja foi fundada. Não havia mais ânimo no relacionamento íntimo com Deus como outrora. Havia uma aridez, uma sequidão espiritual que pairava sobre aquela igreja. Aqueles irmãos, embora ortodoxos, apologetas, fiéis à sã doutrina, preocupados com o ensinamento teológico na igreja, diligentes na repreensão aos falsos apóstolos, se encontravam agora inanimados no que diz respeito ao amor a Deus. Veja, eles ainda eram crentes no Senhor. Eles frequentavam a igreja, participavam das programações, portavam-se como crentes. Eles ainda amavam a Deus. O pecado dos Efésios não era o abandono do amor, e sim o abandono do primeiro amor. Aquela geração de crentes da igreja de Éfeso não tinha mais o mesmo entusiasmo presente no início da vida cristã. Você sabe qual é o resumo dos 4 primeiros mandamentos que contém os nossos deveres para com Deus? É o que nos diz a pergunta 102 do Catecismo Maior de Westminster. O resumo é amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Não basta amar, ter afeição ou simpatizar. Não basta flertar com o Evangelho. É preciso amar de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. Esse era o pecado da igreja de Éfeso. Eles até amavam a Deus, mas não como no início. As atividades daquela igreja passaram a ser mecânicas, rotineiras e casuais. Não havia mais o primeiro amor. Talvez a sua vida tenha sido semelhante à vida daqueles irmãos. Talvez, num sentido figurado, você seja membro da igreja de Éfeso. A sua vida não é mais como antes. Você não tem mais o mesmo entusiasmo que tinha no início da sua conversão. Os cultos se tornaram rotineiros.
Os trabalhos da igreja se tornaram mecânicos. A ceia do Senhor tornou-se casual para você. Quem sabe esse é o retrato da sua vida diante de Deus. Mas você ainda frequenta dominicalmente os cultos. É um membro ativo. Canta ou toca algum instrumento na igreja. Ensina na escola bíblica dominical. Faz parte das sociedades internas, inclusive compondo a sua diretoria. Talvez você conheça os 5 pontos do calvinismo e saiba fazer uma bela exposição da teologia reformada, mas você ainda se alegra quando está se preparando para vir ao culto? Você é quebrantado pela pregação da palavra de Deus? A sua vida de oração continua a mesma? O seu relacionamento com Deus ainda é constante? Se a sua resposta for negativa a essas perguntas, é sinal de que você já perdeu o seu primeiro amor. Lembro-me quando fui pela primeira vez examinado pelo nosso presbitério para ser encaminhado ao seminário. Estava um pouco ansioso, imaginando que seria bombardeado pelas mais difíceis perguntas teológicas. Então, ao entrar na sala onde se encontrava aquela comissão, deparei-me com a pergunta feita pelo relator, que era um dos pastores presentes naquele exame. Ele me perguntou: você ama o Senhor Jesus? Você ama o Senhor Jesus? Confesso que eu fiquei um pouco assustado. Ora, eu estava ali para ser encaminhado ao seminário, um futuro pastor, um futuro líder da igreja, mas depois de refletir sobre a pergunta, descobri que é possível ser um líder na igreja sem amar a Jesus. É possível ser um membro ativo na igreja sem um primeiro amor. Talvez esse seja o seu caso. Diante disso, o que fazer? Qual deve ser a nossa atitude? Como podemos reconquistar, por assim dizer, o primeiro amor perdido? Por isso, em quinto lugar, nós temos a solução. Versículos 5 e 6. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ele diz: lembra-te de onde caíste. Em outras palavras, ele está dizendo: lembre-se da sua condição anterior. Lembre-se do início da sua caminhada cristã. Lembre-se do entusiasmo em cultuar a Deus. Lembre-se do ânimo em servir na igreja, quando você desfrutava do primeiro amor. A igreja de Éfeso é exortada a se recordar dos primeiros momentos do seu relacionamento com Cristo. Essa fala de Jesus pode ser aplicada hoje a você que perdeu o primeiro amor. Será que você pode trazer à memória o quanto você amava o seu Salvador? O quão empolgado você se mostrava por ter os pecados perdoados? A oração para você não era um fardo. A leitura bíblica não lhe dava sono, pelo contrário, tirava-lhe o sono. Tamanha era a sede que você tinha da palavra de Deus. Os cultos não eram maçantes e cansativos. Havia um desejo intenso de pregar o evangelho aos parentes, amigos e colegas de trabalho. Havia uma profunda reverência ao Senhor. Você se entristecia ao pecar e prostrava-se diante de Deus, rogando por graça e misericórdia, como se aquela fosse a última chance de receber o perdão. Cristo era tão real. O sentimento era de que Ele estava tão próximo. As pequenas coisas não eram capazes de entristecer você. Em meio a grandes tribulações, você desfrutava do conforto e da verdadeira paz que o mundo não pode dar. Será que você se lembra de momentos como esses, que você vivia no início da sua vida cristã? Será que você pode se lembrar do poço escuro do qual foi tirado? Para alguns, esses momentos ocorriam há poucos meses, para outros, há muitos anos. Mas o caminho para recuperar o primeiro amor, independente de quando ele foi perdido, começa com essas recordações, conforme a instrução de Jesus. A segunda atitude deve ser arrepender-se. Cristo segue dizendo: arrepende-te. Os crentes de Éfeso precisavam mudar de comportamento e se voltar para o Senhor. Arrependimento nada mais é do que mudar de direção. Trata-se de uma mudança que envolve coração, mente e vontade. Porque é bem provável que algo ou alguém tenha se tornado o seu primeiro amor. Você até continua amando a Deus, mas não sobre todas as coisas. Existem coisas ou pessoas que ocupam esse espaço em seu coração. O seu primeiro amor pode ser o cônjuge,
seus filhos, seus pais, a sua namorada, o seu emprego, os seus estudos, o seu dinheiro, o seu corpo, ou qualquer outra coisa que o estimule mais do que Cristo. Por isso ele diz, arrepende-te, mude de direção, tome uma atitude. Devemos confessar os nossos pecados e abandoná-los. Essa deve ser a segunda atitude em busca do primeiro amor perdido em relação a Deus. A terceira atitude é repetir. Ora, não basta só lembrar e se arrepender, devemos voltar às antigas práticas. Ele diz, pratica as primeiras obras. Os efésios são exortados a um retorno prático. A lembrança do primeiro amor e o arrependimento do pecado deveria levá-los a realizarem as primeiras atividades espirituais. Em outras palavras, Jesus está dizendo, voltem às origens. Meus irmãos, não basta apenas lembrarmos-nos da comunhão que tínhamos com Deus e nos arrepender. Temos que praticar as primeiras obras. A prática autentica o nosso arrependimento. Se de fato nos arrependemos do nosso pecado, iremos praticar aquilo que agrada a Deus. Iremos mudar de direção. Jesus estava requerendo dos efésios uma devoção prática, e assim ele o requer de nós. Essa convocação de Cristo é acompanhada por uma ameaça. Ele diz, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Se os efésios não se arrependessem daquela condição, Jesus tomaria uma medida drástica. O verso 20 do capítulo 1 nos informa que os candeeiros simbolizam uma igreja. Quando Jesus diz, removerei o teu candeeiro, ele está dizendo, vocês deixarão de ser igreja. Que ameaça terrível. Da mesma forma que o candeeiro servia como base para iluminar, a igreja é a base que carrega a luz de Cristo. Portanto, se aquela igreja não mudasse radicalmente, sofreria uma espécie de blackout espiritual. Deixaria de iluminar, deixaria de ser igreja. Há evidências de que o cristianismo simplesmente nominal está sujeito a uma morte natural no período de 1 ou 2 gerações. Embora haja reuniões entre os cristãos nominais, a motivação não é o amor a Cristo. O cristão nominal é aquele que possui uma fé teórica, que não pratica aquilo que crê. Isso é perceptível na Europa. Aquele continente que outrora foi berço da reforma, do puritanismo, dos grandes avivamentos, hoje é considerado como um continente pós-cristão. Igrejas foram fechadas e em seus lugares abriram-se bares, boates, bibliotecas e outros estabelecimentos. Mesquitas são construídas em regiões onde havia grandes templos cristãos na Europa. Meus irmãos, o abandono do primeiro amor pode levar uma igreja à bancarrota, à falência espiritual. Por isso, o nosso dever não é somente lembrarmos-nos dos primeiros momentos da vida cristã, devemos também retornar à prática das primeiras obras. Mas a quarta atitude daqueles que almejam o primeiro amor é permanecer. Ele declara no verso 6, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Jesus finaliza encorajando-os a continuarem resistindo aos falsos profetas. Jesus, mais uma vez, reanima os efésios e diz que eles estão do mesmo lado, ambos odeiam as obras dos nicolaítas. Existem pelo menos 3 interpretações sobre quem eram os nicolaítas. Há quem acredite que são seguidores de Nicolau, um dos diáconos eleitos na igreja primitiva, conforme consta em Atos capítulo 6, verso 5. Por algum motivo, Nicolau teria se desviado do evangelho e criado uma espécie de seita cristã. Essa linha de interpretação é encabeçada pelo teólogo do 2º século, Irineu. Ele declara isso na sua obra Contra Heresias. Outros advogam que os nicolaítas eram uma seita gnóstica que tentava se infiltrar nas igrejas. Finalmente, existem aqueles que, a partir do contexto da carta à igreja de Éfeso, creem que os nicolaítas eram aqueles que seguiam os falsos apóstolos. Essa última linha de interpretação me parece a mais coerente. Falaremos um pouco mais sobre os nicolaítas quando estudarmos a igreja de Éfeso. O fato é que Jesus aprovou a atitude dos efésios no que diz respeito à resistência aos hereges. Mas, para recuperar o primeiro amor, os cristãos de Éfeso deveriam se lembrar dos primeiros momentos da vida cristã. Se arrepender dos seus pecados, praticar as primeiras obras e permanecerem ortodoxos.
Essa também deve ser a atitude daqueles que se encontram na mesma condição dos efésios, daqueles que estão longe do primeiro amor. Eles devem, portanto, se lembrar dos primeiros momentos da vida cristã. Eles devem cultivar o arrependimento. Eles devem colocar em prática aquilo que eles viviam no passado, que eles experimentavam no passado. Mas em sexto e último lugar, nós temos a promessa. E a promessa se encontra no versículo 7, que nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Antes de fazer a promessa, Jesus deixa um alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão demonstra que a mensagem é útil a toda e qualquer igreja. Continuando, Jesus faz uma promessa aos vencedores. A expressão ao vencedor seria melhor traduzida como aquele que vence, uma vez que aqui o verbo vencer, no texto grego, traz a ideia de uma ação atual e contínua. Ou seja, os problemas espirituais que a igreja enfrenta estão diariamente diante dela. Temos que vencê-los diariamente em Cristo. E a promessa é que os vencedores se alimentarão da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós temos aqui uma referência ao Éden. Adão e Eva foram expulsos de lá ao pecarem, e Deus colocou uma espada flamejante para guardar a árvore da vida. Todos os nossos antepassados foram impedidos de comer do fruto dessa árvore. Mas através do segundo Adão, que é Cristo, os vencedores se alimentarão dessa árvore, uma referência à vida eterna. É claro que o texto não quer sugerir que a salvação depende do nosso esforço. Ninguém vence por mérito próprio. Vencemos através dos méritos de Cristo. Sem ele, não há possibilidade alguma de vitória sobre o pecado. A história de amor entre o príncipe Charles e a Lady Di é uma constatação de que o amor, quando não vivido conforme os princípios bíblicos, pode facilmente ser maculado pelo pecado. Não houve reconciliação entre Charles e a Lady Di. Contudo, quando o amor da igreja em relação ao Deus a quem ela serve é maculado, há esperança de restauração. Talvez no início desse relacionamento com Cristo, estávamos como aquele casal real, apaixonados, alegres e esperançosos. Mas parece que a brasa desse amor foi apagada em alguns cristãos. Não há mais ânimo, não há mais sinceridade, não há mais encanto. Aquele amor que outrora era radiante, enfraqueceu-se. Não é mais vivido. O primeiro amor foi abandonado. Esse abandono não ocorre da noite para o dia. É algo paulatino, é algo gradual. Aos poucos vamos nos afastando de Cristo. Devemos, portanto, nos atentar em relação ao rumo que o nosso cristianismo tem tomado. Mas se você já se encontra atualmente na mesma condição dos Efésios, há esperança para você. Essa esperança está fundamentada exclusivamente na graça de Cristo, que convida ao arrependimento e restauração. Tudo o que mencionamos como responsabilidade daqueles que almejam restaurar o primeiro amor só é possível com o auxílio do seu Espírito. Cristo nos lembra que o amor que um dia nos atraiu para Ele não depende de nossa força, mas da obra consumada na cruz. Cristo nos ama com um amor eterno e poderoso, que é capaz de restaurar corações quebrados e reacender a chama apagada. Portanto, volte-se para Ele. Volte-se para Cristo. Volte-se para o seu Salvador, pois aquele que morreu e ressuscitou por nós oferece a oportunidade de um recomeço, de uma comunhão renovada e de uma alegria que só Ele pode proporcionar.